Fala galera! Hoje nós vamos falar em como utilizar o Google Tradutor para você que tem preconceito, que vive repetindo essas frases feitas, o Google Tradutor não é legal, traduz tudo errado, não sei quem disse que não se deve usar o Google Tradutor. Enfim, eu quero mostrar para vocês alguns recursos aqui bem interessantes, muito legais para vocês que decidiram ou estudar por conta própria, ou que já fazem um curso tradicional ou um curso particular e quer complementar os seus estudos, não ficar dependendo só do professor e correr atrás por fora, né? E o Google Tradutor entra como uma ferramenta para essas pessoas. Se você se inclui nesse perfil, está no lugar certo. E se você também acredita e fica acreditando nessas frases feitas, falando mal sobre o Google, eu quero que você pense junto comigo que você está utilizando o recurso do Google, que é o YouTube. Você usa o Google Imagens, não usa o Google Imagens, o Google para pesquisa, o Google para ver a previsão do tempo, para fazer a sua agenda, né? Entre outros, Google Classroom, também Google Meet para fazer entrevista de emprego, para fazer conferências online. E por que chega no Google Tradutor você tem preconceito? Então vamos acabar com esse preconceito, tá bom? Vamos direto ao assunto, começando aqui quando eu não sei uma palavra em inglês e quero descobrir como se diz. Vamos supor que você quer saber como se fala manga, né? Aí você coloca aqui, à esquerda é o idioma, a palavra que você vai escrever, e à direita a tradução, né? Então aqui à direita você tem a palavra mango, né? Então aqui você tem já alguns recursos interessantes. O primeiro recurso é o seguinte: você vai clicar em cima da palavra manga, dá só um clique e vai aparecer uma outra tradução. Aí você fala assim, mas e agora, em qual eu confio? É mango or sleeve? Mango or sleeve, né? Qual das duas? Bom, aí depende, se for a fruta, né, vai ser uma palavra. Se for a manga da camisa vai ser outra, né? Tá certo? Então, é por isso que você vai ter essa dúvida. O que você pode fazer? Você pode fazer duas coisas, né? Você pode vir um pouco mais para baixo, certo? Arrastar para baixo, e aqui você vai ter a opção traduções de manga. Se ela for um substantivo, ou seja, a palavra que dá nome a objetos e coisas, enfim, você tem três opções aqui. A primeira já é diferente daquela de cima, que era mango, né? Aqui já é sleeve, né? E nós vimos nessa opção aqui, ó, sleeve, que está escrito o que? Manga, luva, opa, né? Casquilho, bucha. Para falar a verdade, eu nem sei o que significa, mas aqui só de você ver a palavra luva, você já desconfia que essa tradução é referente ao vestuário, a parte, né, da indumentária humana, que é a manga, né, da camiseta, da camisa, enfim. Aqui, logo embaixo, está escrito o que? Manga, mangueira. Só para você ter uma ideia de que eu estou falando realmente sobre a fruta, tá? Então, se você está pensando em utilizar traduzir a palavra manga como parte da camiseta, da sua roupa, você vai deduzir aqui que é sleeve, né? E a fruta é mango. Inclusive tem até outra tradução aqui, vai um pouco mais além, ó, alavanca, né, armamento, ramificação. Interessante, é porque isso já é de um vocabulário bélico, né? Tá bom? Então é um exemplo simples. Então, o que você faz? Se você não está confiando ainda, você vem e coloca uma frase onde a palavra manga entra em um contexto. Por exemplo, eu comi manga no almoço, tá? Coloca o ponto final, é muito importante isso, e aqui você vai ter a frase, tá bom? A frase inteira, ó, I had mango for lunch. Eu comi manga. Significa que mango, tá, é a fruta. Agora, se você colocar, por exemplo, a manga da minha camisa, mais simples ainda, né? Desculpe. A manga da minha camisa. My shirt sleeve. Tá vendo que interessante? My shirt sleeve. Ou seja, sleeve é a manga da indumentária mesmo, da roupa, tá bom? Tudo bem? É isso. Então, é importante você colocar dentro de um contexto, ou você
comparar com aquelas traduções que ficam lá embaixo que eu mostrei para vocês. São duas formas de você tirar a dúvida se você está falando de um ou de outro. É óbvio que você tem que ter uma mínima noção que no seu idioma algumas palavras têm duplo sentido, né? Dependem também do contexto, tá bom? Então, ou você coloca uma frase inteira, é até mais legal aprender um vocabulário novo colocando uma frase inteira, né? Ou você recorre aqui embaixo em traduções de, tá bom? Beleza? É muito legal porque aqui, por exemplo, tem a frequência, né? Com essas palavras são pesquisadas, por exemplo, né? Aqui do lado, muito bacana. Aqui do lado, esse bonequinho aqui, tem um aviso, né? Ó, revisada por colaboradores. Essa tradução foi marcada como correta pelos usuários do Google Tradutor, saiba mais. Significa que pessoas contribuíram com a assertividade dessa tradução, né? Com a legitimidade dessa tradução. Significa que essas pessoas que contribuíram, em vez de reclamarem do Google é isso, o Google é aquilo, o tradutor, né, isso, é aquilo, foram lá e ajudaram o mecanismo, ajudaram, porque o Google Tradutor nada mais é que um robô, precisa de ser programado, um programa avançado, um software avançado, um aplicativo que precisa ser programado, precisa de cujos dados precisam ser alimentados, né? Então, pensa que também você pode contribuir, é só você vir aqui embaixo, no finalzão da página, tem 3 ícones, histórico, salvas e contribuir. Aqui em contribuir, você pode utilizar essa ferramenta contribuir. Eu não vou falar sobre isso porque eu imagino que você está começando ainda no inglês, então você não vai querer contribuir por enquanto, você quer aprender. Mas um dia, só para você ter noção de que a reclamação não te leva a nada, se você quiser explorar isso aqui, você vai descobrir que as pessoas contribuem para o Google Tradutor ser melhor. É gratuito, né? Então, por que não incentivar que ele melhore cada vez mais, tá? Beleza? E aqui, né, além da própria palavra, você já sabe que tem mais de uma possibilidade de aqui você ter consciência de que você pode contribuir, você tem ainda o som dessa palavra, né? Mango. Tá vendo, ó? Mango. Mango. Né? Aí você tá lá pesquisando, descobre que a manga da camisa, que você quer a manga da camisa, você vai e coloca. Sleeve. Sleeve. Olha que legal. De novo. Sleeve. Sleeve. Ou seja, você ainda pode escutar um nativo falando, né? Ouvir a pronúncia e repetir quantas vezes você quiser. E se eu colocar a frase aqui, também vai ter a mulher falando a frase, tá? Então, menos reclamação, galera. E manda ver, tá? Vou estudar. E se for ao contrário? Vamos ver aqui ao contrário. Eu vou trocar essa palavra por uma palavra em inglês. Eu estava lendo lá alguma coisa, vi na televisão, vi na propaganda a palavra light. Eu não sei o que é light. Aí você vai vir aqui na direita, você já vai ver que light, além de ser leve, pode ser claro, pode ser luz, pode ser iluminar. Olha que interessante. Pode ser tudo isso. Você vai decorar isso, ficar repetindo isso 1 milhão de vezes para poder decorar? Não acho legal. Aliás, se você consegue fazer isso, ótimo, faça, né? Light, leve, iluminar, enfim. Mas, olha só que interessante, aqui embaixo com outras traduções de light, que é justamente essas, só que não só isso, além de você ter leve, claro, né, iluminação, enfim, aqui embaixo você tem sinônimos dessas palavras, olha que fantástico, você tem sinônimos, né, aqui, certo? Iluminação, claridade, farol. Olha como fica mais complexo, mais profundo, tá? Então, às vezes, pesquisar no Google pode se tornar um estudo, pode se tornar um momento de estudar inglês mesmo, de fato, tá? E aqui à esquerda, você tem as definições de light em inglês, ou seja, se você não quer só apenas descobrir o significado de uma palavra em inglês, só traduzindo, falando leve, light, iluminar, não sei o que, você pode aprender a definir a palavra no próprio idioma, no próprio inglês. Olha que interessante essa definição aqui, né? Ó. The natural agent that stimulates sight and makes things visible, né? Claro que você vai ter o som da palavra também, ó. Light. Light, né? E aqui embaixo as definições e ainda um exemplo. Olha que coisa fantástica, ó. The light of the sun, né? Ó. The light of the sun, a luz do sol,
e aqui embaixo vários sinônimos. Olha como fantástico para quem está aprendendo a escrever em inglês e quer trocar a palavra mais básica, por exemplo, que seria light, por outra palavra, né? Fantástico. Aqui embaixo também, como o light também é um verbo, que é o verbo iluminar, ele ensina você a definir, né? Provide with light or lightning. Illuminate. Tá explicando o que é luz, né? O que é iluminar em inglês. Isso é fantástico, né? Illuminate, né? E ainda tem um exemplo, né? The room was lighted by a number of small lamps, né? The room was lighted by a number of small lamps. Muito louco isso, né? Muito legal. Como adjetivo também, enfim, você pode explorar o Google Tradutor de todas essas formas, né? Não só apenas indo lá e traduzindo uma palavra solta. Você pode aprender a palavra pelo contexto, pelo som, utilizando a própria definição da palavra e utilizando um exemplo. Isso é fantástico, né, gente? Vocês não podem desperdiçar isso, tá? Beleza? Um outro recurso muito legal é o fato de ter esse microfone para você testar a sua pronúncia, né? Vamos supor que você quer falar... vou dar um exemplo bem básico, tá? Para vocês entenderem. Aí você quer treinar uma palavra do tipo fairly, tá? Fairly seria bastante, né? Justamente. Só que aí você clica aqui e fala assim, né? Ó. Clica, aí fala fairly. Olha só, deu uma palavra. Olha, você tem que parar, né? Senão ele fica falando o que você disse. Olha só que engraçado, né? Saiu esse monte de coisa aqui. Então vamos só do fairly. Olha só o que virou o fairly. A gente nem tem tradução, né? Fairly é fairly. Né? Fairly é fairly. Deve ser algum nome, alguma coisa assim. Não tenho ideia. Aí você sabe que não saiu do jeito que está escrito, do jeito original da palavra. Aí você vai ver, é verdade, eu falei fairly. Na verdade é fairly, né? Aí você fala, deixa eu tentar de novo. Aí vem, né? Fairly. Né? Opa, deu errado porque eu falei de novo em cima, né? Mas vamos falar de novo então, vamos lá. Fairly. Aí você dá o stop, né? Olha lá, justamente, com justiça, né? Bastante, tem duas traduções. Aí você sabe que você falou corretamente porque a escrita tá igual onde você viu essa palavra, por exemplo. Né? Quantas palavras você estuda em inglês que você fala, nossa, minha pronúncia ainda não está perfeita, não está perfeita. Por que você não experimenta utilizar esse recurso do microfone para falar essa palavra de vez em quando, até o Google captar o que você fala e entender que foi falado corretamente, né, através da verificação da escrita? Seria ótimo, né? Tá bom? Bom, galera, isso aqui foi só aí umas pequenas dicas para vocês utilizarem o Google sem tantos preconceitos. Pelo contrário, utilizar o máximo que você puder utilizar, né? Ele não é perfeito, assim como todos os outros recursos do Google não são, né? O Google Imagens, por acaso, é perfeito? O Google Pesquisas, o Google Classroom, o Google Meet, tem algum perfeito, por acaso? Algum aplicativo perfeito? Né? Não tem, então não adianta reclamar do Google Tradutor. Você precisa saber utilizá-lo ao seu favor e espalhar o máximo possível para as pessoas, porque chega dessa história de que você precisa depender sempre de uma escola e de um professor para você estudar. Todas essas ideias de que essas ferramentas não prestam, não são legais, ajudam a manter essa cultura de você não ser independente nos estudos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe também seu comentário e a sua sugestão para o próximo vídeo. Bye bye, see you!